Deus, ela edifica, a palavra de Deus fortalece, a palavra de Deus, ela nos alimenta, a palavra do Senhor cura, restaura, e é para isso que nós estamos aqui. É lógico que Satanás, ele vai, de uma forma ou de outra, tentar tirar a sua sensibilidade espiritual. É óbvio que o inferno, ele planejou que nessa noite você jamais tocaria os céus, mas Deus está aqui para quebrar todo o laço. Deus está aqui para profetizar a vitória na tua vida. Deus está aqui para dizer para você que é um tempo de urgência, são os últimos dias da igreja na face da terra. Ele diz: desperta, igreja, porque eu vou trabalhar. Desperta, igreja, porque eu, o Senhor, ajo no meio da minha igreja, no meio do meu povo. Então, se você é a igreja do Senhor, fique em pé e diga para o Senhor. Você ficou em pé, agora diga para o Senhor: meu Deus, eu tenho sede da tua palavra, porque a tua palavra é luz para os meus caminhos. Isso, agora pega a sua Bíblia e abra no livro de Eclesiastes, capítulo 12. Eclesiastes, glória a Deus, no capítulo de número 12. Nós vamos ler o versículo de número 1, tá? Vamos ler apenas o versículo 1 do capítulo 12 de Eclesiastes. Quantos acharam? Diga amém. Amém. Muito bem, vamos para o versículo. Lembra do teu Criador quando? Quando, igreja? Antes que aconteça o quê? Dias maus. E você não diga que não tem neles mais prazer ou contentamento. Antes de se assentar, vamos fazer mais uma oração para fechar este arraial de fé diante da presença do Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, o motivo pelo qual estamos aqui nessa noite é porque precisamos do teu poder, da tua unção, da tua presença. Precisamos, ó Deus, do trabalhar dos céus. Precisamos, ó Pai, urgente da tua palavra. Ansiamos, ó Deus, pelo derramar do teu Espírito. Nós queremos, Senhor, somos falhos, pequenos, mas o Senhor é grande, é poderoso, o Senhor tudo pode. E que nessa noite o Senhor entregue para nós revelações, palavras de bênção, de vitória, que nos faça caminhar, que nos encoraje, que nos dê força, nos dê graça. E em nome de Jesus, se conosco, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Seja abençoado em nome do Senhor. Glória a Deus. Nós acabamos de ler o versículo 1 do capítulo 12 do livro de Eclesiastes. Esse livro de Eclesiastes, ele foi escrito por Salomão. E Salomão foi filho do rei Davi. E o rei Davi foi rei sobre Judá, primeiramente, e posteriormente sobre, não apenas Judá, mas também sobre todo Israel. E acontece que o rei Davi, ele teve 20 filhos. E o rei Davi, ele foi um homem usado por Deus para fortalecer o reinado de Israel na face da terra. Fez a diferença. Durante o reinado do rei Davi, Israel prosperou. Durante o reinado do rei Davi, foram várias batalhas, foram várias lutas, e foi um tempo de intrepidez. Nunca houve um tempo em Israel em que um rei se lançou nos braços de Deus e teve tanta fé para lutar e colocou a sua vida ao desafio da espada, sem se preocupar com a morte, pois sabia, ele dizia: o Senhor dos exércitos está conosco, e o Deus de Jacó, ele é o nosso refúgio. E é nessa fé que ele caminhava, e é nessa fé que Deus
você se levante nessa noite e caminhe, porque os dias são maus, dias são difíceis, são, podemos dizer, os últimos dias da igreja na face da terra, que antecede o arrebatamento da igreja. É óbvio que muitos cristãos não sentem muito bem, não ouvem muito bem, não recebem muito bem a palavra quando se fala a respeito do arrebatamento da igreja. Sabe por quê? Porque o arrebatamento da igreja traz para nós um simbolismo de nós termos compromisso com Deus, de nós termos a proximidade com Deus, de nós termos responsabilidade com a obra de Deus. Então, muitas pessoas não se sentem muito bem, muito conveniente ouvir falar a respeito do arrebatamento da igreja, mas é uma realidade para este tempo, é uma realidade para o cumprimento da palavra do Senhor, é uma realidade para o mundo atual, é uma realidade para a igreja. Há pouco tempo atrás eu disse para uma pessoa que é importante para mim, nós conversando, dialogando, eu disse para ele, olha, ele falava e questionava a respeito de profecias e de revelações. Eu disse para ele, meu irmão, por óbvio que Deus fala, que Deus orienta a sua igreja, inclusive a palavra profética, ela tem o seu significado, ela tem o seu objetivo, que são três, edificação, exortação ou consolação. Mas a Bíblia não fala de profecia para derrubar. A Bíblia não fala de profecia para enfraquecer. A Bíblia não fala de profecia para humilhar, mas fala para exortar, para edificar, e enfim, para o fortalecimento. Então eu disse para aquela pessoa, olha, enquanto a igreja do Senhor Jesus estiver plantada na face da terra, as profecias ocorrerão. O Espírito do Senhor vai falar, Deus vai revelar a sua igreja, Deus vai revelar ao seu povo. Mas depois que a igreja subir, depois que a igreja for arrebatada da face da terra, a igreja do Senhor, depois deste tempo, aí eu não sei, eu não posso te falar a respeito de profecia. Sabe por quê? Porque o Espírito do Senhor também vai subir junto com a igreja, porque vai ser um tempo de tratamento com Deus. E então nós estamos vivendo este tempo em que a igreja permanece na face da terra e que Deus tem um compromisso com ela, e que a igreja tem que entender isso e ser recíproco diante de Deus na responsabilidade, no caminhar, na obediência, na santidade, saber que você não é qualquer coisa para Deus. Você pode até ser qualquer coisa para os seus inimigos, para a pessoa que te odeia, para a pessoa que não tem você como benquista, mas para Deus você é precioso diante dos olhos do Senhor. A igreja é a menina dos olhos de Deus, você é a menina dos olhos do Senhor. E se você acredita nisso, então tem que haver dentro do seu coração uma alegria constante, porque Deus não é qualquer um. Afinal de contas, Deus é o regente dos céus e da terra, é Ele que rege, é Ele que manda, é Ele quem está no comando. Louvado seja Deus. Aleluia. Filhos Davi tinha, e todos os 20 filhos de Davi almejavam ser rei, almejavam o trono. Por quê? Porque o trono era símbolo de poder, de autoridade, de riqueza, e o ser humano, ele é voltado para isso. Qual ser humano que não quer ter poder, que não quer ter riqueza, que não quer ter autoridade, conforto? E era isso exatamente que fluía na vida do rei. Portanto, os 20 almejavam, os 20 desejavam, mas porém só um foi levantado. E o que foi levantado como o rei improvável. Diga assim: Salomão foi levantado como o rei improvável. Por que é que Salomão foi
um rei improvável? Porque Salomão era fruto de um adultério. Então as pessoas do reino, eles cochichavam, e talvez a palavra nem chegava no palácio, mas eles diziam: vocês sabem da história de Salomão? Sabe como foi? Sabe como é? E ninguém imaginava que Salomão pudesse ser rei sobre Israel. Por quê? Porque para o homem ele era totalmente improvável. E quem sabe você, para a sua família, para a sociedade, e talvez para você mesmo, você se sinta improvável em ser ou ter condições de ser um grande pregador, um grande empresário, um profeta de Deus, ter uma família abençoada, ter filhos abençoados, crescer na graça do Senhor, ter saúde, ter alegria. Quem sabe isto é improvável na sua vida, mas Deus está aqui hoje para quebrar paradigmas. E o Senhor diz: eu não olho, não enxergo como o homem enxerga, mas eu, o Senhor, vejo diferente, porque o homem contempla a aparência, mas eu, o Senhor, eu olho para o coração. Deus não quer nem saber, Deus não está nem aí se é fruto de adultério, se é fruto não sei do que, se tem dinheiro, se não tem, se tem diploma, se não tem. Mas ele olha o coração, e quando ele diz: eu vou levantar, eu vou erguer, ele ergue. E quando ele diz: eu vou honrar, ele honra. E nós precisamos entender isso. Precisamos entender isso, irmãos. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Durante muitos anos eu quis pregar a respeito do versículo 1 do capítulo 12 de Eclesiastes. Foram anos. E vinha na minha cabeça: lembra do Senhor no dia da tua mocidade, antes que venham os maus dias e você diga: eu não tenho neles contentamento. Sempre tive vontade de pregar essa palavra, mas não era o tempo de Deus, e Deus não havia revelado quais seria a mensagem, quais seria a pregação. Mas hoje, pela misericórdia, pela graça do Senhor, nós estamos aqui. Estamos pregando hoje sobre essa palavra que ele certamente vai ser um norte na sua vida. Vai ser um norte não somente na vida dos jovens da mocidade, mas um norte na vida daquele que já é maduro, já avançou na sua idade. E então, começa a observar o seguinte: observo que o Senhor permitiu a Salomão que pedisse algo para ele. E então Salomão, sabendo que seria rei sobre Israel, ele disse: meu Deus, eu quero sabedoria para dirigir esse povo e administrá-los. E o Senhor disse: ai, Salomão, eu imaginei que você fosse pedir vitória sobre os teus inimigos. Eu imaginei que você fosse pedir que eu te desse vitória nas guerras, nas batalhas, porque se um reino perde uma guerra, quem seria morto? O rei seria morto. Então significa que Salomão, justamente igual a seu pai, não estava preocupado com a morte, mas estava preocupado em ter a sabedoria dos céus para administrar, para governar. E então o Senhor disse: olha, porque você pediu tão pouco, eu vou te dar muito mais. E eu vou te dar riqueza, de tal forma que durante o seu tempo, nem um rei houve e nem haverá
tão sábio, tão rico, tão próspero como ti. E acontece que aquela sabedoria que Deus deu para Salomão foi uma bênção. E o homem começa a usar a sabedoria, a administrar e começa a crescer. E começa a prosperar Israel. E começa a ser abençoada a nação. E começa a ser abençoada a sua casa. Mas acontece que as estratégias usadas por Salomão, em algum momento da sua vida, mesmo revestido de toda a sabedoria, sabe o que aconteceu? Salomão decidiu agir por si próprio. Entende, igreja? Então ele começa a fazer alianças, e ele casa com a filha do rei, a filha do outro rei, e ele arruma 700 esposas e mais 300 concubinas, e são 1000 mulheres que ele tem. E uma mulher, a irmã já está rindo ali, ó, 1000 mulheres, né? Uma esposa. Não é fácil o homem honrar uma esposa com os filhos. Agora 1.700 esposas, mais 300 concubinas, misericórdia. Brincadeira não. Então não precisa ser tão sábio para entender como é que Salomão começa a se perder. Ele começa a se perder e perder o direcionamento. E de repente ele percebe que ele não tem controle na sua casa. Como é que um homem vai controlar 700 esposas, 700 lares, ou sei lá, 350 lares com 12 esposas, ou mais 300 concubinas, e não sei quantos filhos, sei lá. A verdade é que Salomão perde o controle, e ele chega um tempo em que ele se sente triste, amargurado, não tem como ele voltar atrás. E então Salomão chega em um ponto de depressão, de angústia, de desacerto, em que ele acaba prostrando diante de deuses estranhos, porque aquela alegria que ele tinha antes na sua mocidade, agora ele havia sido roubado, já não tinha mais. E então, quando Salomão vai escrever Eclesiastes, versículo 1, no capítulo 12, Salomão já está na idade avançada. Salomão já está se sentindo sem forças para mudança. E então ele diz, ele escreve um livro, o livro de Eclesiastes significa o livro do pregador, daquele que prega, daquele que quer passar um ensinamento para a geração próxima, para a sua geração, e que talvez essa geração leve para as outras gerações, e essa palavra se espalhe, e como é a palavra de Deus, ela chegue e se estabeleça dentro da igreja. Então ele diz, Israel, ele diz, povo futuro, aqueles que vão vir, ele diz para nós que estamos aqui nessa noite, lembra do teu Criador no dia da tua mocidade. Só que o verbo lembrar não está aqui no sentido de lembrança, mas no sentido de respeito, de obediência. Em outras palavras, Salomão diria: obedeça
o Senhor teu Deus no dia da tua mocidade. Por quê? No dia da tua mocidade. Não é no dia da mocidade que a pessoa escolhe o casamento. Não é no dia da mocidade que a pessoa escolhe a profissão. Não é no tempo da mocidade que a pessoa escolhe os amigos que vão andar. Não é no tempo da mocidade que a pessoa escolhe a sua fé, que caminho vai seguir. Então Salomão diz: olha, não faça como eu. Que no tempo da força, mesmo recebendo uma sabedoria lá do alto, eu não fui capaz de entender que eu preciso, antes de tomar uma decisão e de preponderar a minha vontade, entender que esse Deus que me deu sabedoria, que me deu o trono, é o Deus que vai me orientar nas decisões. Então Salomão estava já sem força, velho, sem força. E ele diz: lembra do Senhor teu Deus no dia da tua força, porque quando o jovem toma uma decisão, infelizmente, dificilmente ele vai consultar seus pais, dificilmente vai orar e vai consultar a Deus. Mas eu não estou aqui para crucificar o jovem, não. Isso aqui aconteceu com o próprio Salomão, que era o mais sábio dos sábios. Só que este sábio, ele sofreu, ele sentiu as consequências e ele quis por bem alertar a igreja. Ele quis por bem alertar Israel. Ele quis por bem alertar a nossa vida. Porque ele já estava sem força. Ele já não conseguia mais mudar a situação. Mas, quem sabe você está cansado, angustiado, triste. Quem sabe você diz: ah, é verdade. E eu já até tomei atitude que pode me prejudicar e prejudicar alguém que certamente foi fora da direção de Deus. E você se sente sem força. Então, Salomão não tinha mais esperança e força. Mas nessa noite o Senhor diz para ti que você tem. Glória a Deus. Que você ainda há tempo para nós. Você tem força. Sabe por quê? Porque os que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Glória a Deus. Você pode estar se sentindo pequeno, deste tamanho diante de Deus. Mas o Senhor te diz: eu sou o Deus que estou contigo. Eu estou trazendo essa palavra para ti nessa noite, para a tua vitória. Sabe por quê, igreja? Porque nós não podemos apagar aquilo que fizemos ou deixamos de fazer. Mas nós podemos renovar a nossa força diante do Senhor, diante de Deus, e transformarmos na unção de Deus, na graça, no poder de Deus. E nós podemos sim permitir que o Senhor trabalhe, que o Senhor haja, que o Senhor opere, que o Senhor nos levante, que o Senhor nos fortaleça e que nós possamos mudar a história. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Quando Davi estava lá no campo, e ele era um simples pastor de ovelhas, naquele lugar ele sentia cheiro de quê? De mato. Ele sentia um cheiro
dos animais, das ovelhas. E não passava na cabeça dele que ele fosse ser rei. Davi era outra pessoa que nós podemos chamar de rei improvável. E Deus está observando Davi no campo. E aí a pessoa fala: mas sabe que Deus se importa comigo? Eu não tenho um carro novo, minha casa não é boa, aliás, eu vivo de aluguel. Sabe que Deus está preocupado comigo? Eu não tenho condições de ajudar uma pessoa, eu não tenho condições de levar suprimento para quem está passando falta na igreja. Sabe que Deus se preocupa mesmo comigo? Olha, Deus diz para você: é no campo que os olhos do Senhor estão atentos e abertos. É no campo, é no lugar da simplicidade, da humildade. É ali que Deus vai, é ali que Deus trabalha, é ali que Deus opera, é ali que Deus enxerga, é ali que Deus vê. E então, quando Davi está ali no campo, aquela situação de campo não permite tirar dele a sua fé. Olha só, tem muita gente que xinga, tem muita gente que fala: eu furto porque eu sou pobre. Meu Deus do céu. Mas o fato de Davi estar no campo cheirando ovelha, cheirando mato, isso não é condições para enfraquecer a sua fé. Isso não é condições para tirar dele a alegria. Isso não é condições para roubar dele aquele sentimento que ele tem de ligação com Deus. E ali ele recebe uma das revelações mais bonitas, e ele diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Glória a Deus. Nada vai me faltar. No campo, no cheiro do mato, no cheiro da ovelha, a marmita que ele levou era o suficiente. A companhia das ovelhas era o suficiente para ele. O que você está querendo, meu irmão? Você está esperando Deus entregar um carro zero para você ter prazer na salvação em Deus, para ter prazer na palavra do Senhor, para ter prazer, regozijo, alegria, bater no peito e dizer: eu sou sim, sou um cristão, um crente, eu creio, eu vou para o céu, eu sou invocado. Sabe por quê? O povo lá fora pensa isso da gente. No tempo que eu era criança, na minha infância, meus pais, mais a minha mãe, né? Meu pai era bem sistemático, trabalhava demais, muito cansado, ele ia menos à igreja. Mas a minha mãe ia a turminha atrás dela. Então, naquela época, buscar a Deus, ser crente, era bem pejorativo. Todo mundo sabia: lá no Planalto tem a dona Tunica, ela é crente. Teve uma vez que uma moça passou lá, eu era menino, eu estava lá perto. Menino, você sabe que fica com a orelha de pé, né? Quando os mais velhos estão conversando. E eu ficava lá: bom, a meninada de hoje não é assim, porque eles ficam no celular. Não fica nem com a orelha de pé, fica lá com a orelha baixada no celular. Mas naquele tempo era assim. Aí eu tô lá com a orelha em pé, fui lá no portão. Aí a mulher fala: eu vim aqui porque eu estou gostando de um homem, esse homem é casado, então eu queria ver se a senhora fazia uma benção para ele largar a mulher dele lá e vir para mim. Aí a minha mãe falou: não, eu sou evangélica, eu busco a Deus, eu não posso fazer isso, mas eu posso orar, né, para Deus tirar isso aí do seu coração. Eu lembro direitinho. Então naquele tempo não eram muitas pessoas que buscavam a Deus, e quem buscava sempre era perseguido, sempre tinha umas brincadeirinhas de mau gosto, umas palavras pejorativas, que é a palavra maldosa. Era assim. Agora hoje não, hoje está tão feio lá fora, está tão feio o mundo.
está tão ruim, está tão podre, está tão contaminado pelas drogas. Um exemplo é a Cracolândia, né? O pessoal assiste aqueles filmes de zumbi que eu acho horrível, eu não gosto daquilo lá, mas tem gente que gosta, segue a série, né? Mas a Cracolândia é mais ou menos aquilo lá, viu? Camarada andando, é triste, é horrível, né? E está tão ruim o mundo, está tão podre, está tão mal cheiroso, né? Que hoje em dia a pessoa fala que é crente, ou que é cristão, ou que é evangélico, e aí é status para ela. Porque se ela é evangélica, é gente boa. Subentende-se que é gente boa, né? Ou pelo menos deveria ser. Então é isso que ocorre, né? Mas naquela época era assim. Só que acontece que Deus vai lá escolher Davi como rei improvável. Quando Deus ouve ele lá no meio daquele mato, daquelas ovelhas, dizendo: o Senhor, Ele é o meu pastor e nada me faltará, nada me falta. Está tudo bem, está abençoado, está debaixo da graça, está na direção, está na bênção, mesmo no mato, mesmo no cheiro das ovelhas, está tudo bem, vai caminhando bem, Deus está aqui. E nada, se estiver faltando alguma coisa, Ele vai prover. É assim. Olha, quando isso chega diante do coração de Deus, o coração de Deus não resiste. Não resiste. Aí Deus fala: é esse que eu vou escolher. É esse aí. É esse que eu vou escolher. É o improvável, que tem fé, independente da situação, independente do conforto, independente da circunstância. Vai esperar a circunstância melhorar para melhorar a fé. Vai cair, vai ser derrubado. Satanás vai dar uma rasteira. Vai ser assim. Mas quando nós no dia da angústia, da dificuldade, no dia do desprovimento, quando nós mostramos força de fé, de compromisso, de gratidão, de busca, o céu se abre. E Deus vê, e Deus olha e diz: eu vou agir, agora eu vou agir, agora eu vou entrar. Sabe por quê? Porque essa pessoa foi achada em graça diante dos meus olhos. Deus está nos ensinando hoje como conquistar o coração dele. Você pensa que você conquista o coração de alguém resmungando, atacando, xingando? Você pensa? Ou é na tolerância, ou é na força, é na garra, é na fé que nós vencemos, que nós crescemos, que nós conquistamos o coração de Deus, o coração do Senhor. Então, Deus trouxe a revelação dessa palavra do rei Salomão, quando ele diz: lembra do teu Criador no dia da tua mocidade. E esse tempo da mocidade é o tempo da força. Então não é exatamente por o fato de ter 18 anos, de ter 30 anos, mas a mocidade é até que ano. Não, aqui diz: lembra do teu Criador no dia da tua mocidade. A mocidade aqui se refere ao tempo que a pessoa tem força. Você pode estar com 60 anos, 70 anos. Se você sente que tem força, é o tempo da tua mocidade. Ainda é o tempo de você tomar um rumo segundo a vontade de Deus. Tomar um rumo consoante a palavra e vontade do Senhor.
E então Deus vai abrir a porta, Deus vai te honrar de uma forma maravilhosa, Deus vai te fortalecer, Deus vai te levantar, Deus vai abençoar de uma maneira especial. Louvado seja Deus, aleluia, glória a Deus. Amados, nós estamos aí encerrando essa palavra. Hoje é domingo, temos uma semana aí de luta, de batalha pela frente. Mas para nós precisávamos ter esse entendimento. Dava a impressão que Salomão ele era inquestionável, que ele fora infalível, e não, nada disso. Salomão foi abençoado, muito abençoado no início do seu reinado, e a bênção foi crescendo, crescendo até o momento em que Salomão desapercebe, presta atenção aqui na palavra, ele desapercebe que a vontade do Senhor deve ser preponderante, que a vontade de Deus tem que prevalecer. Sabe por quê? Porque nós somos como pó. Nós nascemos, crescemos, daqui a pouco a gente vai passar. Mas a palavra do Senhor permanece para todos sempre. E aquele que permanece na palavra do Senhor subsistirá. Aquele que permanece ligado no trono de Deus, a este é dada a graça da ressurreição dos santos. A esse é dada a graça, a esperança de no último dia subir com o Senhor nos ares, ou se estiver morto, ressuscitar para alcançar a glória do Senhor lá na nova Canaã celestial. Então isso não é coisa qualquer, isso é algo para aquele que crê, é algo extraordinário. Então se eu fosse você, eu batia palma e glorificava o Senhor. Louvado seja Deus, aleluia, glória a Deus, graças a Deus. Então, irmãos, eu quero ser breve essa noite. Estamos encerrando essa palavra, mas guarde ela no teu coração. Guarde. Porque Deus, quando Ele vai escolher alguém, primeiro Ele observa. Depois Ele sonda o coração. Depois Ele vê se aprova ou não. E quando Deus aprova, então não importa se tem palavra de maldição, se tem palavra negativa de pessoas, não importa se há uma descrença da sociedade, não importa se para o mundo é improvável, mas quando Deus escolhe, Ele vai levantar, Ele vai agir, Ele vai honrar, Ele vai fazer, Ele vai, Ele vai realizar algo tremendo, algo maravilhoso. Louvado seja Deus. É assim que Deus faz, é assim que Deus trabalha, é assim que Deus opera, e é assim que Deus te levanta nessa noite, é assim que Deus opera na tua vida nessa noite, dentro da tua casa, no teu trabalho, enfim, em todas as áreas da tua vida. Fique em pé, eu vou orar em favor da sua vida, e depois o missionário Jair vai dar a sequência, e na sequência